Oi, pessoal, boa noite. Vamos aguardar aí o pessoal entrar. Boa noite, Márcia. Tô aguardando aqui a Carol entrar. Sejam todos bem-vindos. Oi, Carol. Tô. Vocês estão me ouvindo também? Então, estou sim, tá ok. Então, tá perfeito. Deu tempo. Que bom. Deixa eu abrir a pauta aqui. Pronto. Minha cola. Boa noite a todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos. Aff, Maria, Estou quanta bem gente. feliz. Estou bem feliz, Carol, que essa é a primeira live que eu estou fazendo no Insta da Life Sprint. Então, inaugurando assim Ei! com inaugurando com chave de ouro aí na sua companhia. Muito obrigada por ter aceitado o convite, né? Sempre. Sempre aponto. Para falar de coisa boa, E, sempre é, aponto. e aí eu queria parabenizar as empreendedoras mulheres que estão aqui no nosso, nos acompanhando hoje, né? Que é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Parabéns para todas nós que Ei! enfrentamos esse desafio aí diariamente. E também Sim. é o Dia Nacional do Homem, então os homens também se sintam parabenizados por isso hoje, né? Que ótimo. Eu fiquei sabendo hoje, as meninas da escola de você que mandaram uma novidade para mim, e aí partilhei, depois vi em outros grupos e tudo. Bem feliz que agora estão valorizando isso, né? A gente está É criando, importante. incentivando. Exatamente. Legal. En- Nossa, que Então, gente do gente, céu. o objetivo hoje é a gente conversar um pouquinho sobre como a gente pode organizar melhor o nosso bem-estar, né? Dar mais qualidade à nossa vida e de como que a organização do nosso ambiente, e aí a gente vai falar sobre home office aí em homenagem a essas mulheres empreendedoras e aos empreendedores de uma forma geral, né? Sim, Que trabalham em casa, que tem esse desafio muitas vezes de trabalhar um home office, né? Que nem todo mundo às vezes compreende que a gente está em casa, mas está trabalhando. E, e também, assim, como é que a gente pode melhor organizar e de que forma esse escritório em casa pode impactar no nosso bem-estar. Vocês estão escutando alguma notificação do meu WhatsApp? não. Não, né? Ah, tá. Então é só Só eu que estou você, escutando. normal. É. Joia. E aí, Carol, uma primeira pergunta assim, que eu queria fazer a você é que quando a gente aplica o método da Life Sprint com o pessoal, né, que nós chamamos de sprinters, todo mundo que faz a Life Sprint com a gente e a gente fica chamando depois de sprinters. E aí a gente tem perfis comportamentais, né, que a gente avalia. A Life Sprint a gente analisa o perfil comportamental das pessoas para ajudar elas a entender quais as características que elas têm que podem ajudar elas a mudar um hábito de uma forma mais eficiente e associando isso a prazer. E uma Sim, coisa que a gente identifica é de que para um perfil específico que a gente chama de controlador, essa questão da organização para ele é extremamente fundamental e essencial. fundamental. É aquele tipo Uhum. de pessoa que só consegue começar a trabalhar depois que organizou toda a mesa, depois que organizou todo o ambiente. Enquanto ele não fizer isso, ele não consegue se concentrar. Então, ter um ambiente organizado para essa pessoa é fundamental para o bem-estar dele ou dela, né? É tanto que a gente diz assim que uma das formas, quando dá um nível de estresse muito alto no nosso mapeamento, a gente até tem como recomendação arrumar gavetas, arrumar guarda-roupas, porque é uma coisa que relaxa esse tipo de perfil, né? Sim. Já a gente tem outros perfis que são mais dispersos, são mais esquecidos, né? Os experimentais são pessoas que geralmente, comumente, não sabem onde botou a chave, porque são pessoas que vivem Essas são os com meus pensamento, clientes! vivem com pensamento no futuro, então são pessoas distraídas, então, É. né? E aí o relacional ele já é um outro perfil que ele assim
ele gosta das coisas organizadas, mas ele não se irrita e não se estressa tanto quanto os Sim, controladores, né? Então a sim. gente acaba fazendo Esses uma são clientes brincadeirinha, bons. Esses a são gente clientes acaba bons. fazendo, a gente acaba fazendo a brincadeirinha com esses perfis comportamentais quando a gente está explicando. E aí eu queria que você comentasse assim, porque acho que o ambiente da gente ele é muito reflexo também da gente, né? E é importante que a gente considere essas características também para construir um ambiente que deixe o nosso cliente confortável. Então, como é que você, dentro do seu processo de consultoria, analisa isso para que você possa deixar isso com a carinha do seu cliente? Tá? O processo de organização normalmente começa com uma visita. A gente tem que conversar com as pessoas para não só ver o espaço, porque a gente trabalha com as coisas das pessoas muitas vezes, né? E é através das coisas que a gente chega nessa questão que você está falando do hábito, dessa motivação que a gente tem que fazer, nessa transformação que a gente tem que propor para a vida das pessoas. Porque não adianta só organizar as coisas, eu tenho que propor metas, desafios, mudanças para essa rotina, para esse relacionamento até que essa pessoa tem com as coisas que ela tem, né? A partir do desapego, a partir de uma Sim. relocação dessas coisas. Então, assim, nessa visita, nesse primeiro encontro, que a gente conversa sobre quem somos nós, como é o nosso trabalho, eu também trabalho, mostro como é o processo da organização, explico como que funciona, mas eu também tenho perguntas para fazer para a pessoa, do tipo, como é o método dela, como que ela gosta das coisas, se ela gosta de uma coisa mais por ordem de cor, ou se é pela funcionalidade, se ela já fez uma tentativa de fazer uma organização, ela tem que me mostrar o espaço, porque eu uso o mobiliário, o espaço que é disponível para organizar, eu tenho que ter uma noção do volume de itens, e aí você já vai pegando essas dicas, né, através das respostas que as pessoas dão. Não, eu não me importo muito com a bagunça, cara, eu vim aqui porque meu marido mandou. Então eu já sei que ela é super relaxada, que ela não tá nem aí, e que alguém que não é ela que se incomoda com isso, ou então ela falou, olha, não repara na bagunça, eu estou super preocupada, é porque eu não tenho tempo, minha vida é super atribulada, tem várias respostas que as pessoas já dão. Então você vai notando como é essa pessoa. Aí quando ela começa a falar da rotina dela, ela tem um trabalho assim, que ela tem um filho assim, aí o filho passa voando na sala, aí o marido chega e conversa, aí ela muda de assunto, você vê que ela é dispersa, você já nota pela quantidade de coisas, você já vê que ela é uma pessoa apegada ou não, se ela tem muita coisa com etiqueta, se ela tem muita coisa guardada em caixa, se ela tem muito espaço sobrando e as coisas intocadas são pessoas que têm muito apego, muita coisa emocional ligada às coisas. Então, você já percebe essas dicas através desse primeiro contato. E parte do meu trabalho não é só fazer a organização das coisas, é também motivar a pessoa a criar uma rotina para colocar de volta no lugar, né? Ela tem que aprender por que foi que a gente colocou daquela forma, como foi que a gente dobrou, a lógica que a gente está usando da organização, porque não sou eu que vou lá manter, é ela. E aquilo tem que ser uma coisa permanente, tem que ter uma transformação. A organização não é uma coisa dinâmica, não é uma coisa rápida, faz parte de um processo também, né? Então, o momento que eu estou lá realizando o trabalho com ela, principalmente nesse primeiro passo, que é de desapegar, de fazer uma boa triagem do que a gente tem, né? Que envolve essa questão da emoção, que envolve essa questão de decisão também. Ah, fica, vai, não sei para onde, tem que experimentar. Esse livro traz uma memória, eu preciso dele neste momento ou não. Então, são muitos questionamentos que as pessoas fazem. E você também tem essas respostas nesse momento, quando você começa a trabalhar, e aí você vai trilhando um caminho para tipos de clientes diferentes, tá? Como você falou, tem bastante cliente relacional, muito cliente que é mais disperso, voador, mas existem aqueles que são controladores, aqueles que gostam de tudo no lugar e só não conseguem isso porque eles moram com outras pessoas, né? Você trabalha com outras pessoas. Por mais que você tenha a sua mesa organizada, às vezes o processo não funciona e você quer que isso seja repassado para os outros, né? Na sua casa não funciona. Então, você chama um ser externo para poder te ajudar nessa missão de conseguir levar a organização para sua casa. Então, a gente analisa pelas coisas, pelas respostas e pela rotina que a pessoa tem, né? Como é a vida da pessoa e como ela lida com as coisas e com essa rotina. Então, a gente, É, sim, faz uma análise, como você, dos clientes e o relacionamento que ele tem com as coisas. é interessante, você falou várias coisas assim interessantes, né? Primeiro que essa questão da organização é quando você convive com outras pessoas e às vezes
por exemplo, relação de pais e filhos, de companheiros, né? Acaba influenciando no estresse das Sim. relações, seja em casa ou seja no ambiente de trabalho, quando você compartilha aquele ambiente com outras pessoas. Uhum. Então, assim, você entender um pouquinho do que faz sentido ali para as pessoas e ajudá-las a melhor compreender como organizar essas rotinas, né? Porque você falou aí que, na verdade, tanto eu quanto você, a gente ajuda as pessoas a desenvolver novos hábitos. E Uhum. aí a gente não deixa de ter um hábito. A gente, na verdade, substitui esse hábito por um novo hábito. Uhum. E isso tem que ser associado a algum tipo de prazer para a pessoa, para que ela encontre um sentido novo para fazer daquela forma, É né? para E, repetir, é, né? Para ter essa coisa constante na vida dela, né? e aí eu vejo que muitas pessoas, tanto no sentido da organização, quanto na questão de buscar uma vida mais saudável, elas têm dificuldade porque elas associam esse novo hábito a coisas que vão ser sacrificantes, maçantes ou desprazerosas, né? Sim. Então a gente tem que, dentro desse processo, ajudar as pessoas a entender qual é a importância daquilo, né? Mas antes de eu tocar em uma coisa que está mais relacionada diretamente com isso, você também falou numa questão do desapego, que eu acho que deve ser o maior desafio. Eu adoro assistir aqueles programas de organização de casas e tal. Eu relaxo com isso. E eu vejo que uma das etapas assim iniciais é você fazer a seleção do que é realmente importante, do que vai para o lixo e do que pode ser doado, né? Sim. E aí, assim, eu vejo que as pessoas têm uma relação difícil com essa questão do desapegar. E eu me lembrei de uma cliente que eu tive, né, uma sprinter, que ela me fez um comentário que eu achei muito interessante. Ela disse que quando ela percebeu que ela estava com depressão, uma das formas para ela reagir aquele estado emocional dela, aquele estado psicológico dela, foi a começar a organizar as coisas. Porque ela começou a perceber que quanto mais depressiva ela ficava, mais ela tinha uma tendência a acumular coisas e a não se desapegar de certas coisas. Sim. Então, como é que você que ajuda muitas pessoas a organizar os seus espaços, os seus ambientes, como é que você vê essa relação entre as emoções e a organização do espaço da pessoa? Tem, para mim tem tudo a ver, tá conectado. Tem pessoas que têm uma boa relação com as coisas e ela convive e sabe que as coisas são úteis por algum motivo, que elas passam pela vida da gente e que ela pode ou não guardar aquilo por mais tempo, acumular aquilo, se apegar àquilo e não transformar aquilo numa bengala ou quem sabe numa solução para o problema que ele está querendo enfrentar e não consegue, né? Muitas vezes é isso, é um escape que a pessoa tem, aquele objeto, aquela coisa. Eu, inclusive, estava lendo um livro recentemente que é de uma autora americana que fala um pouco sobre isso, que a gente tem muito lixo mental na gente, que a gente não acumula só coisas, a gente acumula coisas negativas no pensamento da gente, a gente se desestimula enquanto empreendedora, enquanto mulher, enquanto homem, enquanto pai, enquanto mãe, a gente se põe para baixo. E são sempre aquelas perguntas negativas que vêm para a mente da gente, que a gente tem que positivar, né? É a mesma coisa com as coisas. A gente tem que ter uma relação boa com as coisas. As coisas têm que trazer felicidade para a gente. Quanto a isso, o método Marie Kondo é excelente. Eu só tenho que estar perto de mim coisas que são úteis. Essa caneta é útil, ela tá escrevendo, eu guardo ela na minha bolsa até ela não ter mais tinta e eu não precisar mais dela. Então ela vai para o lixo. Ou eu não quero mais essa caneta porque ela é vermelha, eu só gosto de caneta azul, eu vou dar para outra pessoa, entendeu? Então, assim, tem níveis de acumulação, tem níveis doentios, né, que tem até estudos sobre acumulação crônica, desorganização crônica, acumuladores, isso inclusive hoje é tido como doença, é classificado como doença, e as pessoas têm níveis de relacionamento, bom, mais ou menos, ruim com as coisas, e também depende da coisa, às vezes é papel, às vezes é roupa, às vezes é brinquedo, às vezes é uma coleção que ela tem, rustida ali, né, de colecionismo, né, que
quando a pessoa coleciona que vai além daquilo. Às vezes as pessoas encontram prazer naquilo e compram compulsivamente para compensar alguma coisa e acabam guardando, né, acumulando aquelas coisas que elas compraram, mas no fundo elas têm algum problema não resolvido com as coisas ou com algum emocional. Exemplo, essa autora que estava falando, ela é psicóloga e trabalha com acumuladores, com desorganização crônica, né, com pessoas que têm problemas desse relacionamento com as coisas. E aí ela fala que, primeiro, as pessoas não têm uma rotina, elas perdem tempo, elas vão comprando as coisas, elas vão acumulando as coisas, às vezes pela rotina que é bagunçada. E aí ela diz que isso é o 90% das pessoas. Quando você tem um nível pequeno de acumulação, é por causa disso. Você não tem uma rotina, você não sabe onde estão as coisas, aí você vai comprando, você vai acumulando e você nem sabe que está acumulando. Aí tem o 2, o cara que acumula porque ele tem algum tipo de problema com a família, com relacionamentos, com o trabalho que ele não gosta, ou com o tipo de vida que ele leva, que ele não tem uma qualidade de vida, ele não escolheu ter um tempo para ele, não escolheu ter um lazer, não escolheu ter uma válvula de escape. Então, a válvula de escape dele é ter coisas, acumular coisas. Usar o dinheiro do trabalho que ele extenuamente trabalha para comprar mais coisas. E às vezes não são coisas boas, são só coisas, né? São objetos, sei lá, que ele compra para colecionar ou para ter na casa dele. E às vezes ele nem usa. Você sai de casa, compra 5 blusas do mesmo tipo, de cores diferentes, só para poder compensar aquela falta que você sente. E existe o extremo do extremo, que são as pessoas que têm doenças nisso e que compram ou que guardam até a tampinha da garrafa que ela queria, e isso vai se espalhando pela casa dela até a gente ver aqueles programas lá dos acumuladores nos Estados Unidos, que acontece, e hoje é uma realidade muito maior, e a gente encontra isso em níveis menores aqui no Brasil, posso falar. A gente fez trabalho com 2 acumuladores assim, aqui em Natal, inclusive, e isso precisa ter um acompanhamento, inclusive, psiquiátrico, tá? Então, isso já é de fato uma doença. Os outros não, estão nos níveis que ela chama, né, da normalidade, e tem sim. Para mim, é sempre ligado com a questão emocional. Então, quando você está organizando lá com o cliente, muitas vezes você acaba descobrindo por que é aquilo. A pessoa trabalha o dia inteiro, ela não dá atenção para os filhos, e aí ela compensa isso dando um brinquedo que vai solucionar o espaço do tempo que ela não tem com o filho dela. Então, o filho dela tem uma brinquedoteca enorme, e ele só brinca com um terço dos brinquedos, e tem no guarda-roupa dela, sei lá, 8 brinquedos que estão fechados, lacrados, que ela um dia vai dar para a criança, né, para compensar aquela falta que ela teve, ou ela compra coisas para ela se sentir melhor no trabalho dela em função dessa falta de tempo, por exemplo. Então, eu não falo isso com os meus clientes, você analisa isso, né? Você vê a situação e você tem caminhos de como que você pode tentar mostrar para as pessoas que elas podem viver com menos, que elas podem ter o suficiente para serem felizes. E que o mais importante não são as coisas que estão lá, é realmente a qualidade de tempo que ela passa com o filho dela. O objetivo que ela tem que parar para pensar eu realmente estou feliz com esse meu trabalho, com esse meu dia a dia, com essa minha rotina extenuante, com essas memórias, eu preciso guardar essas memórias, né? Enfim, são níveis diferentes, eu acho que tem tudo a ver com essa questão emocional, muitas vezes, sim. Muito bacana. Que dica você daria, então, para aquelas pessoas que sempre pensam, não, mas eu vou guardar isso daqui porque pode ser que um dia eu precise disso. Eu acho que Quem todo guarda mundo já pensou isso ou conhece alguém que é assim, né? quem guarda sempre tem, né? Aí eu dou opções para as pessoas, né? Então vamos escolher, porque do jeito que tá, não pode ficar. Então, eu não sou o gênio, Ginny é um gênio, eu não sou Harry Potter, eu não consigo dar mais espaço para sua casa, eu não consigo criar mais mobiliário. E muitas vezes é isso que acontece, as pessoas têm muito pouco espaço, né? Seja de mobiliário ou de área, e muitas coisas. E elas querem que a gente dê um jeito de organizar. Massa. E aí a minha negociação começa aí. Então, vamos fazer o seguinte: você quer guardar? Então vamos setorizar aquilo que é mais importante, aquilo que você usa mais, e aí a gente tira da frente da pessoa aquilo que ela não usa muito. Guarda numa caixa, lacra, às vezes bota até a data. Olha, a gente organizou na data tal. E às vezes a pessoa guarda aquela caixa por anos e nem vê o que tem lá dentro, porque isso vai parar num maleiro, isso vai parar num outro quarto, isso vai parar lá no quarto da bagunça, no quarto do jogo, lá no quarto da empregada, embaixo da cama. Mas pelo menos não atravanca a vida das pessoas. Isso para mim é o mais importante, né? É uma das metodologias. Então, é uma das formas, né? De você tirar da frente da pessoa e ela vai dar valor àquilo que ela gosta mais. Então,
por frequência de uso, por opinião de gostar, por utilidade, né, que é mais naquele momento, é uma forma. A segunda forma é você dar opções para as pessoas. Dizer, olha, você me chamou aqui, né, você está me pagando, eu estou te orientando, eu estou te falando que o que você tem não cabe aqui. Então, a gente tem que fazer algum tipo de escolha. Às vezes, o que eu preciso fazer é simplesmente fazer uma triagem, que nada mais é do que juntar, por exemplo, todas as blusas pretas que ela tem. Vamos pensar que uma pessoa tem 30 blusas pretas, já chegou nesse nível. E são blusas parecidas. Olha, você tem 30 blusas pretas. Você usa 30 blusas pretas? Aí você começa a fazer perguntas para as pessoas. Porque às vezes ela nem tem ideia do inventário de coisas que ela tem. Ela tem ideia que ela tem blusa preta, mas ela não sabe que ela tem 30. Aí, A Cris, essa questão, essa estratégia das perguntas, eu acho que é bem interessante, né? sim, E a Cris sim. está colocando aqui que ela sempre faz essa pergunta: quanto tempo isto está sem uso, né? Quando foi a Eu última acho que vez que você usou? Sim. E acho que você tem pode algumas criar perguntas que critério. são bem estratégicas, né? Até para a gente É, poder responder sim ou não e tomar a decisão se a gente continua aquilo ou se desfaz exatamente. daquilo. Você Isso é se sente bem importante. com aquela roupa, você ainda serve em você, aquele objeto você usa, há quanto tempo você não usa aquela máquina de pão, você sempre, nunca usei, você vai usar um dia, você tem tempo para cozinhar, você gosta de cozinhar, não gosto. Então é o seguinte, outra opção é, vamos vender? Não precisa dar para ninguém não, porque às vezes as pessoas têm essa preocupação, poxa, eu trabalhei, eu gastei, eu comprei, e eu não vou dar para outra pessoa, então vamos vender? Por mais que seja o custo daquilo, você tira da vida da pessoa uma coisa que é inútil para ela, que ela nunca usou e vende. Passa para frente. Um Hoje bazar, existe o né? Bazar, o LX, vende para um amigo. Às vezes é uma herança que você já ganhou, que você fica com medo. Então passa para uma outra pessoa, para o seu filho, para o seu tio, para o seu neto. Então, você tem que perguntar. Quando foi a última vez que eu usei isso? Às vezes você tem 3 conjuntos de faqueiro e você nunca usou. Então vamos tirar esse faqueiro daqui e vamos botar aqui bem na sua frente, na segunda gaveta, para você poder usar. Então aí você vira o jogo. Em vez de você guardar uma coisa que a pessoa não vai usar, então vamos botar aqui em uso para você usar. Vamos tirar esse que você não usa e vamos colocar esse novo, bonito, que você quer usar, que você quer mudar a sua atitude com relação à sua família, quer ter mais momentos. Então aí você aproveita isso também e já gira. Então, vamos colocar aqui em uso, vamos dar prioridade para algumas coisas que ela considera útil naquele momento. A mesma coisa com documentos. As pessoas têm muito medo de jogar fora documentos. Papel. Papel que as pessoas assinaram hoje, quando foram lá na palestra. Eu já passei para as pessoas que eu tinha que passar. Esse papel vai para o lixo daqui a pouco. As pessoas têm É, medo de jogar fora as uma, coisas. uma coisa importante, Carol. Por quanto tempo eu devo guardar um documento de algo que eu paguei? Assim, existe um prazo de Depende. validade? Isso, depende do papel. O papel, de fato, os arquivistas falam que ele tem um motivo. O papel que está lá escrito com alguma coisa, ele foi feito para fazer um registro, ele foi feito para fazer uma compensação, para dar recibo a alguma coisa. Ele tem um motivo. E você tem que guardar por um determinado tempo, de uma determinada forma. É isso que envolve o papel. Então, se você quer guardar aquela fotografia, vamos pensar aqui, que é do seu trisavô, que veio lá da Itália, que é o imigrante principal, porque é importante, então você emoldura aquela foto e guarda aquela foto. Tudo bem, é uma coisa histórica. Mas se é só uma conta de luz que você pagou, você não precisa guardar por mais do que 5 anos, porque é o que a lei obriga. Muitos dos papéis que a gente guarda são ligados extremamente a essa questão da legislação, da lei. Tanto documentos de comprovação quanto documentos de casa, de carro, né? Assim, oficiais de escritura, essa parte de documentos de propriedade. Tem sempre uma legislação sobre isso. Então, a gente tem que cumprir aquilo que está na legislação. Ou você pode dar até uma margem a mais. Vamos pensar que a legislação fala sobre essa questão de contas, de 5 anos. Se você não tem as contas, você pode pedir uma declaração de nada consta para o fornecedor. Vamos pensar a Ecoserne, a de luz, a de água, e ela te dá esse nada consta. Depois você pode jogar tudo fora. O nada consta, timbrado, assinado da empresa, já é uma comprovação, é um novo papel que substitui todos aqueles anteriores, por É. exemplo. Então você E tem a que gente sabe, criar assim, estratégias. Oi? a gente sabe assim que ainda existe muito a necessidade das pessoas de ter o algo físico, né? Algo que eu possa Sim. pegar. Mas também existem recursos tecnológicos hoje, né? Que é Sim. sempre bom lembrar também de que existem formas de você armazenar isso virtualmente ou de ter esses comprovantes virtualmente, sem necessidade de estar acumulando mais papéis também, para que a gente possa pensar numa questão de sustentabilidade também, né? Exatamente. Importante.
E não só isso, às É, vezes você paga isso no banco, que você já é correntista há muito tempo, você nem precisa guardar o comprovante nem eletrônico, porque está lá no extrato que você pagou, por exemplo. exato. É medo, então é insegurança, é um sentimento que as pessoas têm com relação ao papel. E é falta de informação, como você falou. Às vezes as pessoas não sabem que elas só precisam guardar aquela declaração, aquele recibo por X tempo, e ela acaba guardando 20 anos, por exemplo. A Grace está falando aqui que a transmissão está falhando para ela, que não consegue entender muito bem o que a gente está falando. Mas alguém está sentindo essa dificuldade? Para mim, falha um Tá pouquinho normal. quando você se mexe assim, Carol, mas dá para entender o que você está falando. Tá. Se mais alguém estiver sentindo essa dificuldade, por favor, manda um comentário aqui, tá, pessoal? Grace, acho que pode ser também a sua internet, tá? Dá uma olhadinha aí como é que tá. Obrigada, viu, por todo mundo. Estou vendo várias pessoas entrando aqui que são sprinters já, muito feliz por isso. Então, outros também que são amigos e tal, e Não, que são não estão podendo ex-alunas. ficar. Ex-alunos. Bacana, gente. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Bom, Grace, acho que é a sua internet. Dá uma olhadinha como é que tá aí a conexão, o local onde você está, então. Bom, pessoal, obrigada aí pela resposta. Outra coisa que você estava falando aí, quando a gente vai para essa questão da organização de documentos no nosso ambiente de trabalho, né, e no nosso, levando o contexto agora para o nosso home office, eu vejo muito dentro do trabalho que a gente faz acompanhando as pessoas, de que essa questão da organização, eu trabalho muito ajudando as pessoas a organizar o tempo delas, né? Sim. Porque muitas pessoas, eu escutei durante muitos anos as pessoas dizerem para mim que não investiam no seu bem-estar porque não tinha tempo. Não tenho tempo para fazer uma atividade física, não tenho tempo para ir ao médico, não tenho tempo para me alimentar melhor. E eu comecei a me questionar, beleza, então como é que essas pessoas estão organizando esse tempo? E aí, dentro do nosso mapeamento, a gente avalia como é que a pessoa gerencia esse tempo dela para ajudar ela a entender como é que ela pode conseguir tempo para adotar os hábitos que ela deseja. Uhum. E uma coisa que a gente vê e a gente percebe é de que assim, o simples fato de organizar as ideias, organizar os espaços, já dá também às pessoas uma sensação de bem-estar e de controle, né? Sim. E isso impacta no nível de estresse das pessoas. Inclusive, Carol, a gente já aplicou o mapeamento com mais de 800 pessoas e a gente verificou estatisticamente que 18% das pessoas que têm um nível de estresse muito alto, que estão adoecendo por causa disso, tem correlação de elas não conseguirem organizar bem, não terem métodos de organização de tempo. Uhum. Então, a relação entre você ter um tempo organizado e o nível de estresse, né? A gente conseguiu perceber que havia essa relação. E quando a gente fala em organização de ambientes, organização de espaço, para mim, é você ganhar tempo. É Sim. você investir em um ambiente onde você vai otimizar o seu tempo. Existe até uma estatísticazinha, que eu agora não lembro exatamente, que diz quantos por cento do tempo você perde procurando as coisas quando você não sabe onde elas estão, né? Não 12%. sei se você tem 12. 12%. Pois é. E Normalmente. aí, 20 minutos ou 12%. assim, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o como organizar esses ambientes, né, pode ajudar as pessoas a otimizar esse tempo dela e o impacto que isso pode trazer também para o estresse, o nível de estresse dela nas rotinas dela, né? Tá. Antes de vir para cá, eu estava numa palestra na Leroy Merlin. Aí, normalmente, quando eu começo as palestras, a minha primeira pergunta para as pessoas é: por que é que vocês acham que a organização é importante? Ou seja, por que é que vocês vieram aqui, né, atrás de informação de organização? Aí as pessoas respondem primeiro, né? É sempre legal. Ah, Carol, é porque eu vou ter muito mais tempo. Ou eu vou ter muito mais espaço. Então, essas são duas coisas que as pessoas buscam com a organização, com os benefícios que a organização pode trazer. Mas uma outra coisa que as pessoas falam muito para mim é: eu quero que tudo fique bonito.
E quando elas falam isso para mim, eu leio de uma outra forma. Eu quero abrir o meu guarda-roupa, eu quero abrir aquele armário de cozinha e não quero me estressar e fechar o armário imediatamente. Eu quero abrir e me sentir bem, porque aquele negócio tá bonito. Eu quero abrir, entrar na minha casa e estar com todos os livros no lugar, assim, né? Cada coisa no seu lugar, que os sapatos estão no lugar, que não tem nada aqui entulhado em cima da minha mesa de jantar, entendeu? É isso que as pessoas querem quando elas dizem, eu quero que fique bonito, sabe? É essa leitura que eu tenho. Não é só questão de espaço. É claro que a organização otimiza os espaços, né? Dá mais espaço para as pessoas. Também permite que as pessoas tenham um pouco mais de tempo, porque fica mais prático quando você senta numa mesa de escritório, que você sabe onde está tudo, que fica fácil de você pegar o material que você vai usar, o material de leitura. Mesmo quando você organiza seu computador, vamos pensar que você está trabalhando as pastas ali, né? Linkado com o físico, com o que está impresso, muito mais rápido, muito mais célere de você conseguir começar a se focar no seu trabalho, no que você tem que pensar, no que você tem que escrever, com quem você tem que falar, enfim. Você tem as ferramentas corretas naquele momento para o trabalho. Ou mesmo, eu penso isso quando a gente vai fazer uma receita de bolo, gente, é super prático. É, Teve uma vez que eu tava em casa e aí a minha mãe, mas eu não sei onde foi que eu guardei aquela pazinha que você bota dentro da batedeira. Ai, não sei onde foi que eu coloquei. Eu falei, mãe, mas você tem que guardar junto, né? É uma das regras que a gente tem, né? Vamos tentar guardar os acessórios junto dos eletrodomésticos, senão você fica rodando na cozinha e perdendo esses tais 20 minutos que você tá falando de quem perdeu a chave. É a mesma coisa para mim. E quando você vai fazer uma receita, você tem que organizar as coisas, né? Você vai lá, pega os ingredientes, separa os ingredientes, né? Já bota as quantidades lá, já bate, segue um passo a passo. E para mim é assim, quando você está sentado para trabalhar, você tem que estar com tudo lá, tem que ter todas as suas ferramentas, cada coisa no lugar, bonitinho, para você começar a focar no mais importante, que é fazer o bolo ou fazer o seu trabalho naquela hora. Então tem uma lógica, tem um passo a passo para você perder menos tempo. Senão você vai ter que ir lá na geladeira, pegar o leite, aí dosa o leite, aí, opa, tem a farinha, vai procurar onde está a farinha, não sei o quê. E é muito mais estressante isso quando já está tudo pré-pronto, quando você já organizou, já ordenou. É, Além disso, as pessoas falam outras coisas. Por exemplo, no final das contas, tem gente que investe em organização, né, inclusive em dinheiro, para economizar lá na frente dinheiro. Porque se você economiza tempo, se você economiza espaço, no final das contas você acaba economizando dinheiro também, né? Que ser mais produtivo no seu trabalho, porque você não precisa ficar chegando atrasado nos lugares porque você não achou a chave, ou você vai pegar um trânsito e aí vai chegar mais atrasado ainda lá na frente no seu trabalho, e você vai ter que sair mais tarde. Enfim, Às é uma vezes até cadeia, né? compram, às vezes até acaba comprando uma coisa que você tinha já, mas que não sabia onde estava guardado, né? Ou paga uma Isso multa, acontece. ou compra duplicado, como você falou, ou as coisas vencem na dispensa, por exemplo, se você não tem um controle do que está lá na dispensa, isso para mim também é dinheiro jogado fora, sabe? Faz mau uso dessa rotatividade de cardápio, né? Do controle do estoque que você tem na dispensa, isso para mim também tem que estar em ordem e para mim é desperdício de dinheiro. Enfim, são essas coisas que para mim as pessoas falam bastante e que, de fato, diminui o estresse. Só esse fato de que você vai ter tudo no lugar, pode até não. E essa palavra bonito, para mim, também não é aquela. Não é questão de que vai ficar igual a capa de revista, sabe? Aquela coisa casa caras. Não é que vai ficar assim. É que vai ficar cada coisa no seu lugar. Quando ela fala bonito, é que as coisas vão ter um lugarzinho para cada coisa. Eu vou conseguir encontrar. Eu vou me sentir bem quando eu abrir aquele armário. É essa sensação que vem para mim. E também, quando você consegue atingir metas mais rapidamente, né? Quando você consegue focar e fazer aquilo e riscar aquela atividade da sua lista, também te dá aquela sensação de bem-estar. Poxa, consegui. Eu não conseguia fazer isso antes. Será que foi por causa desse ambiente de trabalho? Será que foi por causa daquela metodologia que eu usei? Enfim. É. Para mim também, as pessoas falam isso. Quando a gente entrega um trabalho num ambiente, né, organizado, com as coisas organizadas, as pessoas fazem umas caras que é o mais legal, né? Tipo assim, como foi que você conseguiu fazer isso? Eu disse, eu usei as técnicas que eu te mostrei, tá, 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 tá. Mas é essa cara do bonito, sabe, que as pessoas fazem, agora eu vou conseguir encontrar, agora eu vou fazer rapidinho, entendeu? E é isso que as pessoas querem. Elas querem ter esses benefícios da organização para poder contribuir com isso que você está falando. Eu não quero perder tempo encontrando as coisas, eu não quero perder tempo para fazer isso, eu quero perder meu tempo fazendo o que eu gosto, né? Encontrando o meu objetivo aqui nesse mundo, entendeu? Então, tem tudo a ver. As pessoas buscam também a organização lá no fundo,
para ter uma sensação melhor, para ter uma qualidade de vida melhor também, no final das contas. E aí, quando a gente fala isso tudo dentro do um home office, a gente fala em produtividade, né? Em se tornar um profissional produtivo também. E também tem a ver com o que na saúde a gente chama de a higiene mental, né? O ambiente, o ambiente ele influencia na nossa saúde mental. Você falou uma coisa aí muito interessante, que é a questão do checklist, né? Porque às vezes essa bagunça, essa desorganização que a pessoa tá quando abre o armário e vê aquele negócio tumultuado, às vezes ele está dentro da cabeça da pessoa, não tá no armário, né? E aí é onde eu, particularmente, eu ajudo a pessoa a fazer esse download, vamos dizer assim, e organizar. E aí, uma das muito interessante aqui para compartilhar com as pessoas é de que eu tenho o hábito de fazer esse checklist. E quando eu vou dando o cheque de que eu organizei, de que eu fiz aquilo, eu tenho a sensação de que eu estou produzindo, de que eu estou, né, cumprindo com as minhas metas daquele dia. O meu desenvolvedor, o Albano, ele tem isso no e-mail dele. Então, eu já sei que a minha forma de me comunicar quando eu quero algo com ele é mandando um e-mail, não é mandando WhatsApp. Porque do jeito que o checklist funciona para mim, ele usa a entrada de e-mails dele. E teve uma pessoa que a gente atendeu num treinamento que ela usava post-it. Então, do jeito que eu fazia checklists, ela fazia post-its e colocava ao entorno do computador. E conforme ela rasgava o post-it e jogava no lixo, ela tinha a mesma sensação de bem-estar que eu tinha com o meu checklist e que Albano tinha com o computador dele. O e-mail dele, né? E aí o que eu quero dizer com isso para as pessoas é que cada um vai ter a sua forma, a sua estratégia de manter a sua rotina organizada. Cada um vai ter o seu modelo mental que funciona para você, né? Mas os três buscavam a mesma coisa, que era a sensação de bem-estar com aquilo de estar cumprindo com as tarefas. Mas o meio, como cada um fez isso, foi diferente, porque era o que fazia sentido para cada um, dentro da rotina que cada um tem. Então, isso é o mais importante para vocês que estão aqui acompanhando, pensar o que é que faz sentido para você, né? Porque algumas pessoas, Carol, dizem assim, e eu já fui uma dessas pessoas, eu me encontro dentro da minha bagunça, né? Eu acho que você deve escutar muito isso. Sim. Só que quando eu passei a me esforçar para mudar esse hábito e tentar ser mais organizada, eu comecei a perceber de que eu fazia as coisas numa velocidade melhor e com um nível de estresse menor, né? Então, eu comecei a sentir prazer nisso. E aí, eu comecei a mudar o meu comportamento por causa dos benefícios e das associações que eu fui fazendo positivas com aquele comportamento, né? O que é muito importante para quando a gente quer adotar um novo hábito. Mas, falando nessa questão de modelo mental que eu comentei aqui, como é que... Você falou aí que quando você começa um trabalho, você busca fazer algumas perguntas que vão lhe dar indícios, né? De como é que a pessoa já organiza as coisas dela, já tem como é que a lógica funciona na cabeça daquela pessoa. Mas que dica você poderia dar para uma pessoa que quer iniciar a organização do home office dela e que ela pudesse ter assim uma estratégia para organizar um modelo mental e comunicar isso de forma visual? Deixa eu ver se eu clareio melhor a pergunta. Eu percebo que as pessoas elas sentem dificuldade de organizar os pensamentos e aí, consequentemente, organizar as ações. Ou seja, organizar os espaços, né? Então, que dica você poderia dar para ajudar minimamente essa pessoa
a criar um esquema mental de organização. Você falou aí de setorização, né? Sim. A questão de uso de cores também. Como é Uhum. que três dicas você poderia dar para que a pessoa pudesse melhorar isso? Antes, eu queria só fechar um pouco do que você falou, isso que você falou nessa parte de higiene mental. Para mim, a minha transformação é de fora para dentro. A sua é de dentro para fora. Para mim, funciona assim. Você trabalha com essa questão das questões emocionais, das rotinas, dos pensamentos das pessoas, né? Os objetivos que elas têm, e isso talvez influencie no trabalho e nos ambientes em que elas estão. Eu trabalho de outra forma, eu trabalho através das coisas para que as pessoas depois consigam, né, junto com essa metodologia que eu estou tentando aplicar, elas consigam aplicar essa rotina e consigam parar para pensar, poxa, então eu posso também aplicar técnicas assim que permitam eu ser mais produtivo, ter mais tempo, ter menos estresse, por aí vai. E para mim, uma palavra é essencial. A pessoa tem que ter essa experiência que você relatou aí, porque eu era assim e aí eu comecei a ver esses benefícios acontecerem através de práticas que eu apliquei comigo mesma. Então, às vezes, junto com o cliente, ele precisa estar lá, né? A pessoa precisa vivenciar aquilo para deixar de dizer que eu me acho na minha bagunça. Ou eu preciso parar de dizer que organização é uma coisa que só serve para fulano. Não, eu posso fazer a organização do meu jeito, como você falou, dos post-its, do checklist, dos e-mails. Cada um vai ter uma metodologia e ninguém está errado. A organização não tem certo e errado. É aquilo que funciona melhor para você, tá? Então, assim, só para poder encerrar e fechar o que você estava falando. E tem uma pergunta que aí eu vou complementar um pouco do que você falou, que é exatamente aqui da compartilhe viagens. Depois de dar aquela geral, como faz para manter as coisas organizadas? Você recomenda ter um tempo de rotina para isso? Sim. A gente fala também muito sobre rotina doméstica, a gente fala muito sobre rotina de manhã, rotina noturna, rotina da manhã, né? Que nada mais é do que acordar, lavar o rosto, tomar banho, fazer xixi, tomar café, que é aquele passo a passo que você sempre faz de manhã, ou sempre faz de noite, né? Tipo, tira a maquiagem, lava o rosto, toma banho, seca o cabelo, passa o creme, vai ler um livro, sei lá, sua rotina noturna. É sempre uma coisa que você repete. Então, se você incorpora na sua rotina por exemplo, né, você está falando do home office. Quando eu estou trabalhando, eu sempre guardo os meus 10 últimos minutos para colocar as coisas de volta no lugar. Então, eu estou acabando de fazer uma parte do meu trabalho, porque às vezes não é só de manhã, não é só de tarde, ou não é só num dia, vai para o segundo dia. Então, eu tenho que colocar as coisas de volta no lugar. Ou aquilo que eu não terminei, eu tenho que deixar de uma forma para casa continuar funcionando. Então, é para mim deixar minha mesa de trabalho organizada para o dia seguinte. Eu li na verdade, não foi eu vi um documentário de um trabalho japonês com as crianças que eles já fazem isso nas escolas lá, né? Que todo mundo partilha as atividades e assim, elas deixam os ambientes de trabalho, né? Os professores e as pessoas lá deixam os ambientes de trabalho organizados quando elas vão embora, porque pode ser que no dia seguinte eu não vá trabalhar, porque eu morri, porque eu estou doente, e alguém vai ocupar a minha estação de trabalho. Eu preciso encontrar algum documento, ou encontrar alguma coisa, ou usar alguma coisa que está na minha mesa. Então, isso é um favor que eu estou fazendo para o outro e para o meu trabalho, para o meu e dele. E para mim, isso é altamente assim compartilhado, coletivo e também faz parte da rotina. Então, dentro da minha rotina é encerrar o meu dia de trabalho fazendo isso, porque para mim isso é uma limpeza, né? Tipo, tá faltando alguma coisa, tudo ok, tarará, e vamos embora. E para mim serve isso, incorporar na rotina sim, 10 minutos para você rodar na casa para ver se tem coisa fora do lugar, tipo, pega um cestinho, pega uma sacola e vai tirando as coisas, né? Já que isso talvez te incomode, então você vai pegando tudo que está fora do lugar, coloca no cestinho e depois vai botando as coisas nos seus devidos lugares. Vamos pensar que tem um brinquedo espalhado, tem um livro espalhado. Coloca isso na sua rotina noturna, antes de você tomar banho, antes de você ir deitar, você dá uma rodada na casa, igual o pessoal às vezes que sai andando pela casa para apagar a luz. Então você roda na casa 10 minutos. Isso tem uma linha de trabalho que chama Fly Lady, que também é muito ligado à questão das tarefas domésticas, mas que também serve você tentar incorporar tarefas de 15 minutos e focar naquela tarefa. Às vezes, você de manhã, na sua rotina da manhã, antes de você ir para o trabalho, você tem que tirar o lixo da lixeirinhas da casa e deixar do lado de fora, você tem que, sei lá, colocar as roupas para secar ou aguar as plantas. Tem algumas tarefas que você incorpora na sua rotina que você faz todo dia nesses 15 minutos.
ou você tem uma tarefa importante para fazer e você tenta focar 15, 30 minutos naquela tarefa. Desliga o celular, enfim, tira todos os seus possíveis distrações, né, para poder focar naquela tarefa. Que mais que eu posso dar de dicas? Você falou de home office, né? Para que a gente consiga manter esse foco e as tarefas organizadas. Muita gente usa recursos diferentes, então eu não sei exatamente qual seria o melhor para comentar. E eu acho que você tem que se perguntar qual é o recurso que eu uso mais na minha vida. Eu uso mais o celular, eu uso minha agenda, eu uso um quadro, eu sou uma pessoa visual que preciso ver para poder me lembrar. Tem que fazer essas perguntas antes e aí escolher. Uma coisa que eu falo para todo mundo: Carol, eu preciso comprar uma agenda para poder anotar do celular. Se você consulta a agenda, se você faz dela a sua orientação, use. Se você usa o celular, então use recursos que você tem no celular. A agenda do celular, o checklist do celular, existem vários programas, aplicativos para isso, sabe, gente? Ou não, se eu sou uma pessoa que não gosta de escrever, que não gosta do celular, mas gosta de sentar e ter tudo visual lá, colorido, com imagens, ou com cronograma, ou com fluxograma, sei lá, use esse recurso, sabe? Tem que se perguntar, às vezes a gente não se conhece, como eu falei da experiência, a gente precisa saber aquilo que é mais útil para nós, né? Somos pessoas diferentes, né? Eu, às vezes, para me lembrar, eu fecho o olho, para poder visualizar aquilo que eu estou tentando lembrar. Vocês vão ver eu fazer isso várias vezes aqui, ou eu fiz isso para poder tentar me lembrar. Eu sou uma pessoa imagética, então se eu tenho, tá aqui meu calendário, meu fluxograma de coisas que eu tenho que fazer, tá aqui na minha frente para me lembrar, que eu sento aqui todo dia de noite, pro dia seguinte eu tenho que fazer tal coisa. É claro, eu uso outros recursos para complementar, mas esse é o principal para mim. Se não tiver aqui, não vale. É a minha central de informações. Então, para quem está trabalhando, fisicamente falando em organização, você precisa ter um meio para poder controlar essa sua rotina que você está falando, de checklist, de tarefas, porque senão você perde a noção. E aí você tem que criar o hábito de retroalimentar isso, né? O que é urgente, o que é prioritário, saber também fazer essa diferenciação, porque às vezes você tem que apagar um fogo, é urgente. Mas você tem prioridades na sua vida. A sua prioridade é o quê? Minha prioridade é eu encerrar meu trabalho às 8 horas e estar lá com meu filho. Então, E nesse sentido é que a gente ajuda muito as pessoas a entender, né? sim. Elencar quais são as prioridades para ela que está impactando no bem-estar dela. Porque muitas pessoas, por não ter essa organização, elas acabam tendo um dia atarefado, mas não um dia produtivo. Verdade. E aí a pessoa passa e eu percebo que as pessoas elas têm gostado de dizer que ela está estressada ou que não tem tempo, né? Existe um certo prazer em dizer isso hoje em dia. Uma vez conversando com uma amiga, eu falei para ela, eu fiz, olha, quando eu começo a fazer muita hora extra, eu começo a olhar para o que é que eu estou errando na minha forma de trabalhar. Porque se eu estou fazendo hora extra, porque eu estou trabalhando errado. E as pessoas têm associado de que fazer muitas horas extras é de alguém que é eficiente. E não, é o contrário, né? Quando a hora extra ela é uma coisa pontual, momentânea, tudo bem. Mas quando ela passa a ser sua rotina, é que as pessoas têm que começar a rever a rotina de trabalho dela. E que essa questão da organização do ambiente, né? E da integração, né? Para a gente caminhar agora para o fechamento, já que a gente conversa muito, Carol, e você. A gente já está quase A uma gente hora de fala live aí. muito. E aí eu percebo que você ajuda muito as pessoas a organizar o espaço offline delas, né? Um ambiente físico. Sim. E eu acabo ajudando muitas das pessoas também a organizar o espaço online, a integrar de como que a tecnologia, por exemplo, me ajudou a ser mais eficiente em termos de organizar as minhas informações e integrar ela com as pessoas que precisam trabalhar comigo também. E de que, assim, toda essa questão que você colocou do espaço físico, ele também precisa ser levado para o meu contexto online, dos meus computadores, que
as coisas estão saindo da prateleira e indo para o computador hoje em dia, né? E também de como isso está dentro da pessoa internamente, porque às vezes essa prateleira bagunçada, como eu falei, ela está na mente da pessoa. E isso se reflete no espaço físico dela. E aí a gente precisa começar a ajudar ela a organizar isso de dentro para fora, né? E entender de que isso pode impactar na saúde, né? Sim. Na saúde mental e na saúde física, na hora que vai também influenciando em alergias, enfim. Acho que é essa a mensagem que eu particularmente queria levar para as pessoas nessa noite. E eu deixo a palavra agora para você deixar sua mensagem final e o convite para o nosso curso que a gente vai estar realizando esse final de semana. Ah, sim, você pode, posso convidar. Eu Sim. acho que essa questão do lixo e da higiene mental é importante. Da gente, primeiro, trabalhar conosco, o que a gente quer. Eu sempre falo isso para as pessoas: qual é o seu objetivo? Por que você veio aqui, né? Por que você está buscando organização, né? Aplique, faça, haja depois disso, né? E as pessoas falam, mas você quer que eu faça uma transformação? Eu disse, não, eu faço uma gaveta por vez, né? Falando do físico para mim, não precisa fazer o quarto todo, não. Começa com essa gaveta e faça um planejamento. Você não quer mudar seu quarto? Então faça um planejamento, a mesma coisa para você mudar essa rotina, mudar o que você quer do seu tempo, né? Que você fala que não tem, né? Como é que você quer lidar com esse tempo, né? O que você vê de ruim nesse tempo, como a sua amiga falou, de hora extra? Por que é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo de errado? É a mesma coisa, mas você não precisa sair correndo desatado. É melhor separar, pensar, analisar e fazer um pouquinho de cada vez, porque não dá. A vida da gente é um trem, gente. Ele não para. Ele não vai, ele para na estação um pouquinho, depois ele vai embora. Então, você precisa fazer as coisas que normalmente exigem de você, sua família, seu trabalho, você, né? Você tem que ter esses tempos. E não adianta separar tudo para poder fazer organização. Não, não funciona assim. Faça uma gaveta, depois faça outra, faz um tipo de organização em um ambiente, depois faça outra. É a dica que eu posso deixar encerrada. É a mesma coisa para o seu home office, né, para os seus documentos. Não precisa. E olha que a gente tem documento, viu? Não precisa fazer tudo de uma vez. Pega uma pasta de cada vez, né? E vai analisar o que tem, que às vezes você nem lembra o que tem dentro da pasta, você vai pegando um pouquinho de cada vez. Mesma coisa se você tem documentos no seu computador, imagina a quantidade de fotos que a gente tem no celular, no computador, e na nuvem, e no pendrive, e no CD, e no sei lá onde. Se você for entrar por essa seara, gente, você não vai parar de organizar. Nesse livro que eu estava lendo, tem uma moça que se comprometeu, que ela era acumuladora, fazia parte de um processo nesse de transformação, e ela mesma falou para ela, se deu uma meta de 10 coisas por dia. Que 10 coisas? 10 coisas para organizar? Não, 10 coisas para tirar, porque ela precisava desacumular coisas na vida dela. Então, ela se deu essa meta. E depois de um tempo, acho que foi 6 meses trabalhando e fazendo isso por conta própria, você vê, não era uma quantidade muito grande, mas eram 10 coisas por dia que ela tirava. Depois de um tempo, ela começou a organizar 10 coisas. Então, todo dia ela organizava 10 coisas. Para mim, isso é maravilhoso, porque é só um pouquinho que você vai fazendo e é uma experiência que você vai ganhando, é um sentimento, né, de conquista, é um sentimento de bem-estar que você vai ganhando e vai transmitindo para os outros a conquista que você fez e tal, você vai partilhando. Então, para mim, isso é o mais legal, é o mais importante. E eu espero que a gente consiga trazer essas informações e trazer essa motivação para vocês, seja de fora para dentro, seja de dentro para fora. Com as oficinas que a gente está propondo no sábado, tá? O dia inteiro, a gente fez um combo, né, para a gente falar um pouco sobre essa questão da qualidade de vida, do bem-estar, né, trabalhar um pouco do perfil comportamental, nos conhecer, né, que é um trabalho que a Life Sprint, né, o método e a Larissa tem para a parte da manhã, né, se você quiser até complementar. E na parte da tarde a gente fala um pouco sobre, de fato, os objetos, essa transição que a gente está tendo, né, de vir para casa, trabalhar em casa, ter esse espaço para trabalhar esse foco e como organizar os objetos, os papéis, né, e tornar esse espaço e essa rotina mais produtivas em casa. Obrigada, Carol, pela sua participação. Eu aguardo aí vocês. Quem ainda não se inscreveu, entre em contato com a gente para se inscrever. As vagas estão acabando. A gente resolveu fazer uma turma bem pequena para que a gente possa dar
uma atenção bem especial para aquelas pessoas que puderem ir, né, Carol? Sim. E a Ana pediu aí mais informações sobre essa questão da organização online. Ana, eu me comprometo aqui com vocês de fazer uma próxima live com o Albano, meu desenvolvedor, e para a gente dar dicas de como a gente pode levar essa organização usando ferramentas do online, tá? Uhum. Que a gente também faz uma oficina, eu e o Albano, de produtividade digital. Enfim, inclusive acho que pode ser uma sugestão depois nós três juntos, tá, Carol? Mas enfim, pessoal, obrigada pela participação de todos vocês que estiveram aqui interagindo junto com a gente. E tenho todos, espero que tenha agregado para vocês um conhecimento aqui compartilhado. E muito obrigada, viu, Carol, mais uma vez, e até sábado. Até sábado, Larissa. Eu que agradeço. Simbora organizar, viu, povo? Simbora organizar. Tchau, Beijo. tchau. Agora, Tchau. como é que me liga isso que eu não sei? Peraí, é aqui. Sair.